Ainda falando de insegurança no nosso estado, eu vou trazer um dado que é super preocupante. A violência não está só na capital. Também tem uma violência enorme no interior. E os números do próprio governo apontam para isso. Os números da Secretaria de Segurança apontam para isso. Olha só, eu vou falar de números, vou falar de dados. Presta atenção no que eu vou falar para você, porque você vai ver que de 2019 para 2020 o número de homicídios aumentou no interior e de 2020 para 2021 também aumentou. Detalhe, 2020 foi ano de pandemia. Foi um ano atípico, em que as pessoas ficaram presas nas suas casas, em que tinha toque de recolher, que o comércio fechou as portas, muita gente não foi trabalhar em mais de 2 meses. E mesmo assim, houve aumento de 2019 para 2020, de 2020 para 2021. Detalhe, entre janeiro deste ano e agosto, agora de 2021, foram registrados quase 250 homicídios só no interior do nosso estado. O aumento aí é de 155% quando a gente compara com o mesmo período, de janeiro a agosto do ano passado. Mas você deve estar dizendo bem assim, Cleiton, é natural esse aumento, porque em 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia. Ok, então o que a gente imagina? De 2019 pode ter caído, né? Não, houve um aumento. Então é isso que mostra os dados da própria Secretaria de Segurança. A insegurança no interior tem crescido. Em todo o ano de 2019, ou seja, de janeiro a dezembro, foram registrados 168 homicídios. Em 2020, ano passado, o ano todo, de janeiro a dezembro, foram quase 250 homicídios. É uma situação preocupante. Em alguns casos, as famílias ainda estão sem resposta nenhuma sobre as investigações. É um exemplo da morte do professor de matemática assassinado em maio deste ano no município de Altazes. A família contesta o laudo que aparece na certidão de óbito. Lá está dizendo assim, causa indeterminada. Mas ele tinha um tiro no corpo. A reportagem é do Fred Rocha. A vida antes pacata das cidades com poucos habitantes deixou de ser uma realidade no Amazonas. A violência tem alcançado locais isolados. Um professor de matemática foi uma das vítimas da matança descontrolada que chegou ao interior. Ele perdeu a vida aos 28 anos de idade. Uma morte precoce. Para a família, uma perda inaceitável. Ele era um filho maravilhoso e todo dia ele me ligava, por isso que eu quero justiça pelo meu filho. Ele me ligava todo dia dizendo, cadê o amor da minha vida? Que eu não ouço mais isso, que ele me ligava todo dia dizendo para a mãe. Meu filho me ligava todo dia, cadê o amor da minha vida? A dor dessa mãe é muito similar à de tantas outras que também perderam seus filhos. De janeiro a agosto deste ano, o interior do Amazonas registrou 248 pessoas assassinadas. No mesmo período de 2020, foram 160 mortes violentas. Até aqui, 2021 tem um aumento de 155% nesses crimes. Dentro desse número expressivo, existem muitas famílias enlutadas, que inclusive residem aqui na capital amazonense. É que elas perderam seus entes queridos enquanto esses estavam espalhados pelo interior aqui do Amazonas. É o caso dessa família que mora aqui no Nova Cidade, na zona norte da capital amazonense. Esta aqui era a casa de Kedson Bentes, um professor da rede municipal que no dia 7 de maio deste ano perdeu a vida, foi assassinado no município de Altazes, na zona rural
lá da cidade. Kedson morava na comunidade Monte Sinai, na zona rural de Altazes. Servidor da rede municipal de educação, ele vivia num local cedido pela prefeitura da cidade. O professor levou um tiro no peito. O corpo foi encontrado por um colega de trabalho dele, com o qual Kedson tinha marcado de participar de uma palestra. Quem o encontrou sem vida? Foi o esposo de uma prima nossa, que trabalhava lá. Ele falou que ele encontrou ele morto lá dentro. De que forma? Pela manhã. De manhã, ele estava jogado no chão. Disse que ele foi lá e encontrou ele morto. Mas ele foi lá falar alguma coisa com o Kedson? Ele estava de passagem, viu? Eles tinham marcado uma palestra pela manhã e meu irmão ia ajudar eles na palestra da UBS de lá, da comunidade. E aí ele não apareceu para essa palestra e eles foram atrás dele e encontrou ele morto. Segundo a família, Kedson tinha um bom relacionamento com a comunidade, não possuía inimigos. Mas os indícios mostram que alguém queria tirar a vida dele. A hipótese de latrocínio foi descartada. Mas qual seria o motivo do crime? Os pertences deles ficaram todos na casa, tinha dinheiro, tinha celular e não levaram nada. Não foi um roubo, então? Não foi um roubo. Levaram o mais importante, que era a vida do meu irmão, né? Quem foi lá tinha o objetivo de tirar a vida do seu irmão. Não tinha o objetivo de se beneficiar de algum outro objeto. Mas seu irmão não tinha inimigo? Não, ele pelo contrário, ele tinha muita facilidade de fazer amizade. Todo canto que ele chegava, ele fazia amizade rapidamente. Todo mundo lá fala muito bem dele, que ele era muito educado. Não tinha nenhum tipo de atrito com ninguém. A família desconhece qualquer relacionamento de Kedson. Reservado, costumava não compartilhar intimidades, nem mesmo com os familiares. Desde a data do crime, pouco se sabe sobre a investigação. Todos querem descobrir, por exemplo, com quem Kedson conversou antes de ser morto. Nada, a gente não sabemos nada. Eles falaram que estava lá na perícia, que estava lá na mão do delegado, e ele disse que estava esperando a máquina que em Manaus estava com defeito para poder ver o que havia de conteúdo ali. O que havia de conteúdo lá no celular dele. E vocês querem saber o que foi conversado antes dele ter sido encontrado morto ali no local? Com quem ele falou? Com quem ele falou, porque os últimos foi conversado com ele, tem alguma... A gente pode ter um indício ali. Pode ter um indício com quem que ele estava falando. E por enquanto vocês não tiveram essa resposta? Não, a gente não tivemos resposta nenhuma do telefone, nenhuma. É porque no dia do ocorrido, ele ficou até tarde estudando, né, para uma palestra lá na UBS, com uma prima nossa e o marido dela. E ficaram ligando insistentemente no celular dele. Alguém ficou ligando. Então, a gente acredita que o celular, ele é um dos pontos chaves para descobrir quem foi, porque esse que estava ligando insistentemente para ele poderia ser um dos suspeitos, dos primeiros suspeitos. A gente gostaria, assim, de resposta da perícia do celular. A família faz mais questionamentos. A certidão de óbito aponta causa indeterminada. O corpo sequer chegou a vir para o IML de Manaus. A causa mais assim chave é a contraindicação do atestado de óbito, porque tem evidências que foi um assassinato, né, por arma de fogo, e no atestado de óbito está por causa indeterminada. E a outra coisa é que o corpo não veio para o IML. Por que não veio para o IML? Porque, segundo as informações, o delegado disse que não viria para o IML porque ele perderia a jurisdição dele e não ia... poder continuar investigando? Poder continuar investigando. Ia perder a jurisdição do caso, não ia poder continuar investigando. Foi isso que a polícia explicou à senhora enquanto família? Sim. Em busca dessa e de outras respostas, seu José pega o celular para fazer uma ligação importante. O próprio delegado passou esse número pra gente lá na delegacia de Altazes, pra gente ligar pra ele, né? O que ele disse? Ele disse, esse aqui é o meu número pessoal e
E você deixa o seu número aqui também, porque na delegacia não tem telefone, né? A gente está consertando o telefone daqui da delegacia e depois eu passo o número da delegacia para você. E pronto, e até hoje eu ligo para o delegado, mas às vezes chama e não atende. E agora, como eu estou tentando ligar nesse momento, nem chama, diz que o número não existe mais. Em algum momento eu consigo falar com ele nesse número? Não, nunca consegui. E quando o senhor quer informação, o senhor faz como? Tem que ir lá na delegacia, né? Tem que sair de Manaus e ir até Altazes. Até Altazes, e é muito caro isso, né? Uma passagem, uma viagem para lá. Já que o senhor José não conseguiu falar com o delegado responsável pela investigação, nós vamos tentar entrar em contato com a delegacia lá do município de Altazes. Tentativas em vão, nem sequer chama novamente. Chamou só a primeira vez e agora já tentamos ligar 2 vezes e nada. Já tem expediente na delegacia, mas ninguém atendeu a uma simples chamada. Ninguém nem sabe exatamente quem que está do outro lado da linha, o que exatamente estamos querendo aqui. Mas a delegacia não atendeu a um chamado. Longe de Altazes, sem conhecer quase ninguém na cidade, a família só depende da polícia para saber o que houve com o professor. A gente espera que a polícia se empenhe mais, né, para tentar desvendar esse crime bárbaro que houve na comunidade. Até porque foi com um professor, né, da rede pública, da prefeitura de lá de Altazes. E a gente percebe que tá tendo descaso, né, sobre esse crime, né? Porque, pelo que a gente sabe, que algumas pessoas comentam na comunidade, é que não é o primeiro crime de assassinato ali pelas redondezas. E nenhum deles foram desvendados, tá entendendo? Crime de assassinato, né? Aí as autoridades deixam cair no esquecimento e assim vai e pronto. Mas só que nós não queremos isso, queremos justiça, queremos que tenha uma investigação completa, séria, né? Para nós sabermos quem foi que fez isso com o meu filho, né? Diante do período sangrento pelo qual vive o interior do Amazonas, mortes por tráfico, latrocínios, crimes passionais, o que se espera é que, no mínimo, famílias enlutadas saibam quem são os assassinos, por que cometeram os crimes e quando serão presos. Respostas que não curam, mas ajudam a amenizar a dor da perda. Por isso eu quero justiça pela morte do meu filho, que meu filho não merecia morrer da forma que ele morreu. Ele não merecia. Um filho maravilhoso, maravilhoso mesmo. E uma pessoa maravilhosa. Meu filho era, com todos mesmo. E cuidava dos sobrinhos dele como se fossem filhos dele também. Sempre falava para mim que ele amava dar aula, entendeu? Ele era um ótimo professor. E um ótimo e um maravilhoso filho também. Deus o livre. Meu filho era tudo para mim e eu era para ele também. E ele demonstrava isso. Entendeu? É por isso que eu quero justiça. Justiça pelo que fizeram com meu filho, que meu filho não merecia morrer desse jeito. Eu quero essa resposta para essas perguntas. Por que fizeram isso com meu filho? Por que fizeram isso com ele? Meu filho não merecia. Não merecia. Entendeu? Sobre o caso do professor Kedson Bentes, o delegado de Altazes, José Sávio Salles de Oliveira, informou que um inquérito foi instaurado para constatar as circunstâncias do fato, bem como identificar e prender os envolvidos no ato criminoso. Mais informações não foram repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais. Sobre o aumento do número de mortes no interior, a Polícia Civil informou que a ronda ostensiva é de responsabilidade da Polícia Militar do Amazonas, mas que as investigações sobre casos de homicídios registrados nas delegacias seguem sob a responsabilidade de cada delegacia de cada município. Já a Secretaria de Segurança Pública disse também em nota que tem intensificado operações policiais no interior
para a repressão do crime, a exemplo da Operação Horus, e que os homicídios estão sendo investigados pela Polícia Civil. A SSP ressalta ainda que houve aperfeiçoamento na coleta de dados a partir de 2020 e neste ano de 2021, com a implantação de internet em todas as delegacias do interior, o que permitirá melhor contabilização das ocorrências, não só de homicídios, como de todos os demais crimes, permitindo assim que ações e políticas públicas sejam implementadas para a resolução dos problemas. É o que dizem as notas das autoridades.